Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e a nossa playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje estamos aqui com o coletivo Ativismo Insólito, recebendo o psicólogo Daniel Rezinovski, que vai nos falar sobre filosofia da consciência e estados místicos. O Daniel, ele é psicólogo clínico, pesquisador e escritor. É mestre em ciência da religião pela PUC de São Paulo, conduz seminários e retiros de filosofia, psicologia, meditação e espiritualidade. Sua abordagem é transdisciplinar e enfatiza a reflexão filosófica e a autoexploração por meio de práticas meditativas. Já teve o seu trabalho divulgado na RPC-TV, Rádio CBN, Paraná TV, Revista OTV, Revista Ser Espírita e Jornal O Globo. Divulga o seu trabalho por meio do canal do YouTube Olhar Desperto, que a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo. É autor do livro Encontro com o Absoluto, lançado no início de 2018. Atualmente, trabalha no seu segundo livro, Transições Ontológicas, Perspectivas Transdisciplinares para o Estudo do Despertar Espiritual. Então, eu sou Daniel Hammer-Roisman, host aqui do canal Gaiata Psi, e com muita alegria, então, dou as boas-vindas aos integrantes aqui do grupo, alguns dos integrantes do grupo Ativismo Insólito, e ao Daniel Rezinovski, que agora vai estar com a palavra para falar um tanto dos seus estudos, e depois a gente vai iniciar um diálogo. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, meu caro. Bom, obrigado, Daniel. Obrigado pela apresentação, pelo convite de participar do grupo. Bom, obrigado a todos pela presença. Bom, espero que seja um diálogo interessante entre a gente. Então, bom, acho que falo um pouco do meu trabalho, da pesquisa, né? Olha, a minha pesquisa, o meu interesse pelo despertar espiritual remonta quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, e eu era estudante de matemática na UFRJ, e eu estava no laboratório de neurofisiologia de primatas. E eu fazia pesquisa de neurociência, né? Eu entrei no laboratório relativamente cedo, mas o meu interesse principal era entender a consciência. Eu sentia que o único ponto da explicativa materialista evolutiva que realmente não parecia fazer muito sentido era a questão da consciência. Eu comecei a ler filosofia da mente, eu comecei a encontrar os artigos do David Chalmers, né, de vários filósofos da mente, comecei a me interessar por psicodélicos, e aí isso que na época era algo bem, digamos, não tava desenvolvido, assim, não tinha tido a renascença psicodélica como hoje, e aí fui percebendo que tinha todo um campo de pesquisa sobre consciência que estava um pouco de lado, assim, né, que tinha ficado, não estava sendo contemplado pelas pesquisas materialistas principais, né, e isso foi cada vez me levando, assim, vamos dizer assim, não sei, uma via assim que foi me levando numa direção diferente, uma direção de descobrir caminhos meditativos, caminhos espirituais. Na época eu era bastante cético e materialista, e aí eu comecei a ter várias experiências ao longo dos anos que foram, digamos, colocando em xeque essa perspectiva convencional, né, de que o mundo é objetivo e que a mente é resultado do cérebro e basicamente o cérebro produz a consciência, né? Então, quando eu comecei a ter essas experiências que me fizeram questionar o paradigma principal, paradigma dominante, aí eu comecei a explorar o que já tinha sido escrito historicamente sobre despertar espiritual, o que os místicos de todas as tradições realmente quiseram dizer, né? Eles foram, digamos, pessoas que viveram experiências dentro de uma tradição religiosa específica, ou, na verdade, eles estavam dando uma espécie de preview, uma prévia do que a evolução da consciência da espécie poderia mostrar no futuro, né? Que é, por exemplo, a visão do Maurice Buke da consciência cósmica, né? Então, eu fui me alinhando um pouco mais por essa perspectiva. Foi, digamos, escrevi um livro que buscou traduzir talvez algumas ou uma da minha experiência mais significativa, assim, que eu considerei que mudou a minha visão de mundo radicalmente. Foi quando eu escrevi o Encontro com o Absoluto. Nesse meio tempo eu conduzia
retiros, encontros de meditação, eu estava realmente tentando entender assim o que que o caminho da meditação poderia gerar, né? E eu fui explorando em várias tradições, fui experimentando técnicas, o que que realmente isso podia ocasionar, né, na consciência, também com algumas explorações psicodélicas. E aí, recentemente, digamos, minha pesquisa teórica, né, frutificou, bom, na minha dissertação de mestrado, que foi quando eu consegui escrevi sobre o despertar espiritual de uma maneira tentando teorizar não como um evento assim de cunho neurobiológico exclusivamente, mas como tendo implicações para a própria estrutura da realidade, né? Ou seja, de que eventos subjetivos radicais, né, como o despertar espiritual, podem ter implicações, e na verdade em todas as culturas que, né, estudaram ou buscaram desenvolver o despertar espiritual, tem implicações para a própria natureza da realidade, né? Que não é uma visão tão compartilhada na ciência contemporânea, né? Então, de modo geral, isso aparece como problema ontológico, né? Então, a perspectiva dominante é que, bom, as experiências psi, ou às vezes as experiências como o despertar espiritual, elas existem, mas elas não se sustentam ontologicamente, ou seja, não dá para dizer que realmente se você tem uma experiência mística, então você entendeu algo sobre a estrutura do real, como, não sei, um caminho budista colocaria. Essa posição tende a ser muito rara entre os acadêmicos que estudam misticismo, que estudam espiritualidade. De modo geral, as pessoas concedem que as experiências existem, mas porque existe, digamos, uma primazia, né, da visão da matéria em relação ao subjetivo, ou seja, porque não existe uma posição na qual a subjetividade realmente ocupa um lugar significativo na natureza, então torna-se difícil para as pessoas aceitar que, bom, você ter uma experiência subjetiva diz algo sobre a natureza do mundo. E aí foi essa posição que eu busquei argumentar contra, dizendo que não, na verdade, historicamente, os grandes caminhos filosóficos, por exemplo, como o idealismo e as várias variantes, o idealismo absoluto, seja no Ocidente, seja na filosofia oriental, foram caminhos que buscaram estabelecer exatamente isso, de que a consciência, a subjetividade tem um lugar primeiro, ou seja, é o fato primeiro na experiência do mundo, né? Porque na nossa experiência convencional, meio que não é assim, né? Pelo menos a gente nasce aqui, a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo aqui, a gente extrai essas informações dos sentidos das pessoas, e aí, bom, passam 30, 40, 50 anos, você se acostuma, você está condicionado, e aí, digamos, certas anomalias, né, da consciência, ou certos fatos peculiares sobre o que está acontecendo, a gente simplesmente deixa isso de lado, né? Mas o que muitos dos grandes filósofos, né, da consciência tentaram articular, expressar, inclusive alguns contemporâneos, ainda que eles não sejam muitos, é de que é impossível construir uma visão coerente e racional do mundo se a consciência for excluída. Ou seja, se você exclui a consciência, você consegue descrever as coisas, você consegue descrever a natureza, mas você tem uma descrição da natureza que exclui o fato primeiro, de que, bom, se não tivesse alguém percebendo, ou algum sistema consciente percebendo, né, o mundo, não tivesse tendo experiências, nada poderia ser dito sobre o mundo. Você pode dizer que, bom, o mundo existiria por si só como não sei, um ente incognoscível e tal, mas não teria como fazer afirmações sobre ele. Esse fato é o que, na minha opinião, eventos como o despertar espiritual digamos, tendem a revelar. Ou seja, é como se na nossa época, da maneira que eu vejo, né, o desequilíbrio entre, vamos dizer assim, a combinação, a proporção entre objetividade e subjetividade tivesse pendido tanto para a objetividade que a gente perdeu talvez a sensibilidade para o que a consciência ou a subjetividade realmente é, né, para o lugar que isso tem na vida. Então agora parece uma coisa, na nossa época isso parece algo bem reduzido, ou seja, o cérebro parece explicar tudo, né? A gente consegue, digamos, enquadrar a consciência dentro de um cérebro individual e dizer, bom, em algum momento, né,
alguma explicação neurobiológica muito sofisticada vai ser capaz de revelar o que a consciência é. E não, isso foi algo que eu também, na parte até final do meu trabalho, que eu vou publicar em forma de livro, eu busquei argumentar contra, né? Então, digamos, o meu trabalho ele foi numa direção ou ele vai na direção de assim de pensar caminhos filosóficos diferentes para compreender a consciência, bebendo muito nas tradições místicas, porque eu sinto que elas ainda não foram talvez muito bem integradas, e também tem um componente experimental, né, que é a pesquisa atual, até de onde a gente se conheceu, que é de o estudo busca investigar alguns experimentos místicos de um místico inglês chamado Douglas Harding, né? Então, no estudo, algumas pessoas, bom, eu não vou falar muito sobre o estudo, mas o Douglas Harding foi um místico inglês que ele teve uma realização espiritual importante quando ele tinha uns 37 anos, ele estava nos Himalaias. E ele percebeu que ele não tinha cabeça, que ele não conseguia ver a cabeça dele, que ele conseguia ver a cabeça das outras pessoas, mas que ele não conseguia ver a própria cabeça dele. E quando ele percebeu isso, ele teve um despertar espiritual. Agora, o que isso realmente quer dizer é, é, é o que é interessante. Vamos dizer, por exemplo, você pode, por exemplo, apontar para você mesmo, pode fazer esse exercício, né? E perceber que para tudo que você aponta no mundo, para todos os objetos, você vê formas bem delimitadas. Ou seja, o mundo objetivo ele tem, sei lá, eu aponto para esse copo na minha mesa, ele tem forma, ele tem volume, ele tem cor, bom, ele tem as características, vamos dizer assim, as características primárias, ele é objetivo, né? Mas quando eu tento apontar para mim mesmo, eu aponto para alguma parte do meu corpo. Mesmo se eu apontar para a região do meu rosto, digamos, onde o campo visual, digamos, inicia por causa dos meus olhos, eu estou sempre apontando para alguma coisa objetiva. Ou seja, se eu tento apontar para mim mesmo, ou seja, se eu tento apontar para minha consciência, eu não consigo. Eu não consigo. Não tem como apontar para a consciência. Ou seja, tem algo na tua experiência subjetiva que é diferente do que a gente normalmente experiencia com os objetos físicos. Ou seja, ele, a partir disso, a partir dessa experiência, ele escreveu vários livros e ele concebeu vários pequenos experimentos que pudessem dar para as pessoas um sabor do que essa experiência em primeira pessoa realmente quer dizer. E os experimentos dele vão na direção de produzir o seguinte: tentam levantar a seguinte questão, dizer, bom, será que existe alguma informação na nossa experiência subjetiva que não está sendo considerada, e essa informação é talvez a informação mais importante para a gente entender o mundo? Ou seja, será que existe um dado tão importante na nossa experiência objetiva, mas de ser tão importante, tá tão oculto que a gente não considera, e aí a nossa explicação sobre o mundo se tornou puramente objetiva? É isso que ele está tentando mostrar. Fala, olha, se você realmente perceber, se você levar totalmente a sério a posição em primeira pessoa, não pelo que as pessoas te disseram sobre quem você é, não pela visão que as pessoas têm de você, que tende a partir do teu corpo, mas se você se olhar realmente de dentro, se você se olhar em primeira pessoa sem ter nenhuma preconcepção do que você é, simplesmente tomando a consciência plena do que esse fato de existir evidencia. E aí, bom, aí ele extrai algumas implicações disso. E as implicações que ele extrai é que, bom, quando os místicos dizem que, por exemplo, o mundo está em você e não você no mundo, de que isso não é uma abstração puramente, mas de que isso decorre de uma pessoa realmente ser capaz de se ver plenamente como uma consciência em primeira pessoa e bancar isso, por assim dizer. Quando os místicos dizem, por exemplo, né, de que não existem outros seres, que na verdade existe apenas um grande ser, ou uma consciência só, né? Ou seja, isso parece uma abstração, né, que uma afirmação metafísica que não tem muito fundamento. Agora, se você parte da posição em primeira pessoa, não a partir do que o teu corpo evidencia e o que as outras pessoas veem do teu corpo, mas puramente da tua consciência, é possível dizer,
que, se não fosse pela presença da tua consciência, que talvez não é nem tua, que é um outro ponto que os místicos trazem, nada do que você conhece sobre o mundo, nada que você conhece sobre as outras pessoas, sobre a realidade, sobre a sociedade, nada disso existiria. Então, tem alguma coisa no fato da consciência, tem alguma coisa no fato dos seres humanos se experimentarem como uma consciência que muda completamente o jogo e o cenário, e o panorama, digamos, das nossas explicações de mundo. Então, esse fato primário, esse dado, né, mas não por meio de uma crença, mas por meio de uma experiência direta, é algo que o Harding tentou, digamos, induzir nas pessoas por meio de alguns exercícios, que são como fossem exercícios de autopercepção, exercícios meditativos. E são esses exercícios que a pesquisa tá estudando. Está tentando chegar, digamos, na questão de o que realmente a consciência em primeira pessoa revela sobre o mundo. Porque quando as pessoas meditam, quando a gente medita, a gente faz exatamente isso. A gente fala, bom, deixa eu observar a minha mente, né? Deixa eu observar os meus pensamentos, deixa eu observar os meus sentimentos, deixa eu observar a estrutura da mente. E a partir disso eu posso entender alguma coisa sobre mim mesmo, entender alguma coisa sobre a realidade. Todo o caminho, por exemplo, budista é isso. É dizer, bom, se você quiser entender a estrutura do samsara, se você quiser entender a estrutura do mundo cíclico, você vai ter que entender a estrutura da consciência. Se você entender um, você entende o outro. Então, esse caminho de que mergulhando em si mesmo você entende, digamos, a natureza das coisas, é tradicionalmente o caminho gnóstico, vamos dizer assim. É o caminho que diz que no autoconhecimento existe uma verdade última para a natureza das coisas, que de modo geral não é o caminho da ciência convencional, porque a ciência convencional ela parte bom, de pressupostos objetivos, materialistas. Se eu entender a natureza da matéria, ou seja, se eu conseguir descrever a realidade por meio de átomos ou de partículas ou de cordas ou o que for, aí eu vou entender as coisas, né? Então, esses dois modelos, esses dois paradigmas, né, de uma investigação puramente subjetiva, que vai levar, digamos, à compreensão das coisas, e o outro, em contrapartida, que uma investigação subjetiva vai levar a respostas, é, digamos, a tensão entre o misticismo ou filosofias da consciência que tendem a defender que estados místicos revelam um conhecimento sobre o mundo, e as que não, e as que dizem que, na verdade, uma posição materialista pura é capaz de explicar tudo. E o misticismo nada é mais do que é de uma espécie de uma subjetividade excessiva que é uma resposta de um sistema nervoso peculiar, por exemplo, né? Então, essas ideias, elas meio que elas embasam assim o trabalho que eu tenho realizado teoricamente e também experimentalmente. Não sei se a partir disso a gente puxa algum ponto de diálogo, algo assim. Muito bom, Daniel, muito legal a tua exposição. Sim, acho que tem muitos ganchos possíveis, né, de diálogo, reverbera Aham. bastante aqui com o que a gente tem feito no canal, aqui com o Grupo Ativismo Insólito também. Alguém gostaria de colocar uma primeira reflexão ou comentário? Eu. Daniel, quando você fala de explorações psicodélicas, como é que são essas explorações psicodélicas? As explorações que eu comentei que eu fiz durante a vida, Sim. olha, eu fiz uso de ayahuasca, experimentei ayahuasca há alguns anos, psilocibina, eu fiz uso dos psicodélicos clássicos, e assim, por mim mesmo, alguns em settings, né, rituais, né. E aí, você já tinha essa ideia de fazer uma conexão com essa expansão, com essa ideia da consciência? Você já tinha essa ideia? Ou foi a partir disso, ou isso estava conectado de alguma forma? Como é que foi? Inicialmente não, as primeiras experiências que eu tive, que foram com ayahuasca, quando eu tinha os meus 18, 19 anos, na época no Rio, eu queria conhecer, saber o que na verdade aquilo era, né? E eu não era uma pessoa assim, mística. Eu tinha uma busca por conhecimento, assim, mas não uma busca religiosa. Eu não tinha também uma visão. Isso não tinha entrado no radar ainda. Não vou dizer que foram por causa daquelas experiências, mas aquelas experiências abriram um panorama diferente.
né? Que eu acho que é o que acontece com muitas pessoas, né? Às vezes, muitas pessoas entram em contato com uma certa literatura filosófica ou até uma literatura espiritual e não parece fazer muito sentido. E de repente a pessoa tem uma experiência que coloca em xeque, né, certos alicerces, certos pilares, uma experiência com LSD ou com ayahuasca ou com alguma coisa, e aí você vê que a consciência é muito mais ampla e que ela parece até não caber exatamente no cérebro mesmo, né? Tudo bem que a gente está utilizando substâncias que estão mudando a natureza bom, da cognição e tal, mas é curioso como, com grande frequência, né, pessoas que têm experiências psicodélicas começam depois, tem até um estudo recente que investigou isso, começam a explicar a natureza da experiência delas por meio de uma visão que chama panpsiquista, assim, ou seja, começam a perceber que talvez a realidade seja a consciência, a vida seja a consciência, né? E antes não. Então, me parece que esse tipo de exploração, né, bom, as que eu fiz, o que as pessoas fazem, tende a ser um caminho muito interessante para pessoas racionais, meio que pós-moderna, que não acreditam mais em nada, né? O problema é um pouco esse, né? É, era essa a minha questão mesmo, Era, a partir de uma experiência mesmo, ah, né? De não ficar nessa coisa só do, não que só, né? Mas teórica para depois partir para a experiência. Mas tem uma coisa que anda junto, né? Da experiência estar ali marcando de alguma sim, forma, né? sim, uma coisa que anda junto. Uhum. Aham. Tá, obrigada. Não, Priscila, você quer falar? Eu queria perguntar para o Daniel se em algum momento da investigação dele ele chegou a considerar as explicações da física contemporânea, né? No caso especificamente da física quântica, porque eu acho muito interessante a noção de vácuo quântico aham, para explicar aham, essas experiências místicas, né? Enfim, tudo isso que aham. você investiga. Sim, não, eu acho muito interessante. Eu gosto muito da física quântica. Ele é muito os pais da mecânica quântica, né? O Erwin Schrödinger, o James Jeans, né? Os escritos do Einstein, do Dirac, do Bohr, né? Do Pauli, e eles, muitos deles têm escritos profundamente místicos, né? Especificamente, até especialmente o Schrödinger, né? O Schrödinger, ele tem alguns escritos onde ele praticamente identifica a consciência individual com a consciência da realidade inteira, com a consciência de Deus, assim. Ele tem um ensaio onde ele escreve sobre isso. Então, eles no início eles eram pessoas profundamente filosóficas, muito sensíveis e que tiveram uma abertura grande para esse tipo de olhar, né? Então isso sempre me atraiu bastante, né? Então eu acho que depois isso se popularizou, né, com os trabalhos do Gary Zukav, Fritjof Capra, Amit Goswami, mas terminou se tornando meio que um tópico tabu entre os acadêmicos, né? Então entre os físicos hardline, vamos dizer assim, os físicos mais sérios, digamos, colocar física quântica e espiritualidade numa mesma frase, nossa, é como você está banido, né? Você cometeu um crime capital, né? Você tem que ir preso. E é uma grande pena, né? Porque para qualquer pessoa que realmente dedique algumas horas para ler os escritos, né, por exemplo, do Arthur Eddington, né? Tem o professor, por exemplo, que foi o orientador do Feynman, que era o Wheeler, o John Archibald Wheeler. O Wheeler, ele disse coisas tão radicalmente profundas, né, sobre a realidade, pensando em termos das explicações da mecânica quântica, no nível de algo, por exemplo, ele tem uma frase que chama it from bit, né? Ou seja, de que de que as coisas decorrem do bit, decorrem de informação, que é uma posição que se aproxima de dizer que, bom, o universo é informação, ou seja, o universo e se ele é informação, ele é uma informação processada por alguma coisa, algum sistema consciente, alguma mente, algum computador, o que for. E se ele é informação, isso meio que está quase na fronteira para chegar de que o universo é mente, ou de que o universo é consciência. E tem muitas outras, né?
E então, bom, o problema, por exemplo, da mensuração, né, de que na verdade antes de você mensurar um certo fenômeno, seja a posição, o momento de um elétron ou de um fóton, digamos, o elétron ou o fóton está num lugar indeterminado. Dizer que ele está num lugar indeterminado, porque ele, digamos, porque a função de onda não foi colapsada, então antes da observação ele é possivelmente todas as possibilidades, ou seja, que o universo, antes de ser visto, antes de ser percebido, ele é meio que ele é uma sobreposição de tudo que ele pode ser. É uma visão completamente idealista. É uma visão que está dizendo que, momento a momento, a consciência está estruturando o mundo e está, no caso, colapsando a função de onda, ou está, digamos, afetando de que a consciência tem um papel central na estruturação do mundo, né? Então, isso é uma coisa que sempre me surpreendeu. Eu estava faz um tempo para até escrever algo em conexão com isso, porque eu acho que existe uma discussão muito pobre em termos da relação entre mecânica quântica e espiritualidade. Porque os físicos mais convencionais e os cientistas mais convencionais, eles simplesmente, até onde eu vi, eles não parecem ter lido o que muitos dos físicos originais, que foram os teóricos primeiros da mecânica quântica, escreveram. Então, eles simplesmente rejeitam isso, porque isso teve uma associação com misticismo, com espiritualidade, e essa associação é tão imprópria que a gente não vai nem tocar nisso. Isso é um lado. O outro lado é dizer, bom, é o lado talvez das pessoas que utilizam a mecânica quântica para defender qualquer coisa, qualquer tipo de cura, por exemplo, né? De uma maneira assim meio solta. Isso também não é muito legal, né? Mas uma terceira via na qual você realmente eh, na qual você realmente se debruçasse com a realização de que eles descobriram, né, com todos os insights assim da mecânica quântica, meio que a mecânica de como a consciência estrutura a realidade, parece muito difícil não não extrair algo que se aproxime disso. É claro que tem muitas críticas, tem algumas interpretações que tentam falar que, por exemplo, a função de onda ela colapsa objetivamente, ou seja, que não tem nenhum papel que a consciência observadora ocupa. Mas eu acho que isso não responde muito bem, né? Então, eu particularmente eu concordo com tem um filósofo que é pouco conhecido, Franklin Merrill Wolff, né? E o Wolff ele escreveu que ele foi um místico, um filósofo norte-americano do começo do século XX. Ele teve uma realização espiritual muito importante e ele era um matemático. Ele era uma pessoa altamente cerebral, né? Ele gostava de Gnana Yoga, né? Então, mas ele era de um temperamento muito teórico, né? E aí, por muitas vezes, ele escreveu de que, na verdade, o Ocidente, por meio da física teórica, estava construindo um caminho que era uma espécie de yoga, um novo yoga. Um novo yoga que era muito adequado para a mente ocidental, um caminho que o Ocidente produziu, né, por meio de um desenvolvimento abstrato muito alto, por meio da investigação da matéria, e aí por meio dessa exploração da matéria, como se fizesse um círculo, né? Você vai perscrutando a natureza das coisas, daqui a pouco você chega nos átomos, nas partículas, daqui a pouco você vê que as partículas são ideias abstratas, porque elas são completamente não sensórias, né? Elas afetam os equipamentos, mas elas não são sensoriais nesse sentido. E aí você meio que volta, assim, né? Para as abstrações matemáticas que foram capazes de estruturar as coisas. Então, esse ponto de que quando você investiga a matéria a fundo, e você chega em algo como que você descreveu, o vazio quântico, aí você volta para o ponto de onde você partiu, de que na verdade a realidade meio que te espelha, e você fala, não, peraí, o vazio quântico parece ser algo muito parecido com o tipo de vazio que a consciência pode atingir em certos estados. Então, fazer esse espelhamento, fazer essa ponte, é uma espécie de crime para muitos físicos. E eles criticaram profundamente o Fritjof Capra quando ele escreveu o tal da física, intensamente o Gary Zukav, o Amit Goswami, né, sono persona non grata. Isso é uma coisa muito, eu acho que é uma enorme pena. E não é não é algo que está realmente fundamentado, né, em termos, ou seja, eu não acho que o Fritjof Capra ou o Amigo Kouzumi disseram nada assim. O Amigo Kouzumi talvez passou um pouco do ponto, mas nada que realmente não... que alguma semente desses insights não estava presente assim, nas ideias ou nas descobertas quânticas principais, né? Então, é uma via que eu gosto muito, porque eu acho que
é um dos melhores caminhos para falar, bom, né, se os observadores estão ativamente construindo o mundo, se eles não são simplesmente passivos, se a gente não está simplesmente recebendo aqui o mundo, mas se a consciência e os observadores estão tendo um papel principal na ordenação do mundo, no ordenamento do mundo, por assim dizer, isso é um insight quântico. Isso é um insight que deve ter consequências não só para o mundo subatômico, mas para todos os planos de realidade, para todos os níveis de realidade. Ou seja, será que se a gente estivesse prestando mais atenção, a gente perceberia esses eventos na vida cotidiana que decorrem dessa estrutura quântica? Eu penso que sim. Eu penso até que muitos desses fenômenos anômalos talvez sejam frestas nos quais a realidade clássica macroscópica meio que falha. Então, aí, quando ela falha, aí você começa a ter certos fenômenos que são incomuns, que eles são estatisticamente improváveis, mas que eles têm probabilidade não nula, do tipo, não sei, eu penso alguma coisa, penso que eu quero comprar um sapato vermelho, e aí você me liga, ou você manda uma mensagem e fala, olha, eu vi um sapato vermelho para comprar, você ia gostar. Uma sincronicidade, por assim dizer, né? Ou seja, não existe nenhum modelo da física convencional que explica, por exemplo, a sincronicidade. Não existe. Não existe. Você tem que dizer, bom, são simplesmente coincidências estatísticas altamente improváveis, decorre de um erro de percepção, né? Na verdade, se você fizesse um experimento controlado e você, né, controlasse os estímulos e as respostas, você ia perceber assim, que é algo puramente estatístico. Mas essa explicação, ela, ela ignora, por exemplo, o que se chama na mecânica quântica as desigualdades de Bell, por exemplo, que mostram que meio que comprovaram teoricamente o emaranhamento quântico, ou seja, de que dois pontos da realidade, dois pontos quaisquer, podem estar correlacionados a despeito das informações espaço-temporais que eles transmitem. Ou seja, não importa que a gente esteja conversando aqui, pode ter um ponto de algum lugar, alguma região do universo, do multiverso, no qual tem uma mesma conversa, porque a probabilidade não nula disso acontecer, e que tem pessoas como a gente conversando exatamente isso, e a natureza dessa conversa aqui vai afetar diretamente a outra, e vice-versa, sem nenhuma transmissão de informação. Isso é algo absurdo. Agora, se isso é possível em termos de física, como é que isso não vai ter alguma relevância para explicar, bom, talvez eu tive uma mensagem, não sei, uma pessoa teve uma mensagem de uma entidade, vamos dizer assim. Se as entidades, por exemplo, são formas de consciência que existem talvez numa região muito remota, mas que, em termos de consciência, a única coisa que separa a gente delas é uma fronteira mental, porque em termos de correlação, não existe um princípio físico que diga que, em princípio, é impossível ter esse tipo de comunicação. Eu não sei, me parece muito curioso, assim, que essas conexões não sejam feitas, né? Tem alguns físicos, como, por exemplo, o Brian Josephson, que ganhou o prêmio Nobel, né, pelo trabalho dele em descobrir as junções de Josephson. Ele está em Cambridge, né? Ele, bom, defende que a homeopatia tem validade em termos, assim, de princípios físicos, ele defende psi, mas ele é uma raridade, né? Então, eu acho que essa conexão é super importante e ficou muito deixada de lado, assim, né? Eu acho que o trabalho, assim, o nosso ativismo, ele vai nesse sentido de reabilitar essas explicações que são físicas, que têm fundamento, né, Aham, de realidade, que não é viagem na maionese de esotérico, mas que, infelizmente, é encarado dessa forma pelo meio acadêmico na sua quase totalidade, né? Então, é um trabalho muito importante esse que você está fazendo, aham, né? E, inclusive, se não me engano, foi o Bohr, né, que chegou num ponto que ele falou, bom, a gente só vai estudar os fenômenos, né, que desse mundo. Então, aham, a física se restringiu só à aplicabilidade prática. As claro. implicações, né, o que Uhum, significa tudo isso que a mecânica quântica traz, se eles fossem se deter sobre isso, como eu acredito que é a intenção, né,
de pessoas como você e como tantos outros acadêmicos que têm essa visão, né, Aham, colocando a consciência dentro da equação, claro. isso muda o paradigma da sociedade. Porque se você parte do princípio que é uma única consciência, que tudo está interligado, como que você vai Aham, fazer guerra? Como que você vai matar alguém? Porque você vai estar agredindo a você mesmo. Então, essa consciência se popularizar, aham, isso muda a sociedade, vai contra uma série de interesses egóicos que estruturam a nossa sociedade da maneira como ela é hoje, né? Ah, Então, é um trabalho aham, muito legal, eu acho. Mais uma vez, eu não canso de parabenizar você e o outro Daniel, o aham, Roisman e o Rezi, porque eu acho essa iniciativa de, sabe, as fronteiras do conhecimento psíquico, e cada vez mais me parece, a sensação que eu tenho, não sei, gostaria até de saber se você, a sua visão a respeito, Daniel, que cada vez mais a física e as ciências psi vão dialogar, porque o funcionamento da mente, tanto da consciência como do inconsciente, me parece que cada vez mais essa física profunda, né, que aham. acaba sendo a física quântica, eu acho que vai explicar muitos fenômenos, como você falou, anômalos, né? Essas falhas na Matrix. Não, com certeza, né? E talvez fenômenos que são anômalos podem se tornar fenômenos habituais, ou fenômenos que se tornam perfeitamente explicáveis por meio de princípios que hoje não foram ainda articulados, né? Então, essa ideia de que, bom, a ciência acabou, que a gente não vai descobrir nada que realmente mude o panorama do jogo, porque está tudo muito bem descoberto, a gente vai só fazer a pesquisa ordinária, né, que vai preenchendo os espaços, né? Eu acho que isso é um erro, né? E acho que cada geração pensa assim, né? Tem algumas citações famosas que colocam do Lord Kelvin ou de alguns físicos em 1800 e pouco, no século XIX, dizendo, não, a gente já descobriu praticamente tudo. Eles estavam em 1800 e poucos, não, a gente já descobriu tudo. Tinha chegado Einstein, tinha chegado a mecânica quântica, e eles tinham essa sensação. Então, isso é meio que uma ilusão geracional. E todas as gerações meio que sofrem isso. Então, muitas vezes, né, o paradigma corrente, ele é simplesmente ele é forte porque tem muitas pessoas pensando assim, né? E aí tem até a frase famosa do Max Planck, né, que, quando ele disse que a ciência evolui uma morte por vez, né? E tudo bem que é uma coisa um pouco, né, um pouco humor negro, mas ele tem um pouco de razão, né? Quer dizer, bom, né, que precisa acontecer? As pessoas vão morrendo e as pessoas novas vão pensando de jeito diferente, são mais abertas a certas ideias, né? É, e as mentes talvez sejam mais novas, e aí não tenham certos pressupostos embutidos sobre, mas por que telepatia não pode existir? Se isso aparece em todas as tradições, assim, não, mas existem registros em praticamente todas as tradições, muitas tradições indígenas, muitas culturas de fenômenos parapsicológicos, né, na origem das grandes religiões, né, é algo que, por exemplo, as tradições aborígenes, por exemplo, muitas delas dialogam sem nenhum problema. Então, não é como se esses fenômenos não tivessem respaldo histórico. Então, você precisa reescrever a história ou ignorar a história num grau muito significativo para construir a narrativa contemporânea. Então, você precisa editar o filme de um jeito muito extremo. E isso me parece. Tem muitos fatos que você precisa deixar de fora para a coisa funcionar. É como o Terence McKenna, que é alguém que eu gosto muito, ele dizia uma frase que é bem engraçada. Ele falava assim: a ciência moderna te diz o seguinte, diz assim, me dê um único milagre, que ele falava o Big Bang, me dê um único milagre, a gente explica tudo. A gente só precisa de um. Tudo surgiu num ponto infinitamente tenso, do nada, sem nenhum motivo, sem nenhum princípio ou leis prévias, nem bom, a gente explica tudo. Então, e ele queria dizer que esses milagres, eles continuam existindo. Ou seja, a estrutura do conhecimento, ela tem esses furos, né? Quem é famoso por ser capaz de identificar esses furos na ciência é o Rupert Sheldrake, por exemplo, né? O Rupert Sheldrake é mestre em ser capaz de dizer, olha, isso aqui não funciona, a embriogênese desse jeito
não funciona muito bem, assim, né? Simplesmente uma explicação da formação tridimensional do embrião por meio da transcrição de DNA, isso não é suficiente, né? Muitos outros pontos que ele elencou no livro famoso dele, né? Então, eu acho que existe muito espaço para revisitar as formas de pensar habituais. Eu acho que você tem razão. Eu acho que a sociedade, do jeito que ela está construída, não seria viável, né? Tem, por exemplo, uma obra que eu gosto muito, que é do Jean Gebser, né? Que ele foi um intelectual, acho que dos anos 30, anos 40, que ele escreveu um livro chamado A Origem Sempre Presente. E ele meio que mapeou o desenvolvimento da consciência humana em 5 grandes estágios, né? Ele começou a era consciência arcaica, depois consciência mágica, consciência mítica, consciência racional, que, digamos, é o estágio de consciência que domina, o que estrutura o mundo contemporâneo, mas ele identificou um estágio final, um estágio posterior, que ele chamou do estágio integral. O próprio termo que o Ken Wilber utilizou de integral vem do Gebser, né? E o estágio integral é um estágio no qual ele identificou vários pontos. Na época, por exemplo, ele estava percebendo em certos movimentos artísticos, como o cubismo, no surgimento da mecânica quântica, biologia quântica, que é uma coisa que tem se tornado cada vez, tem muitos papers sendo feitos de biologia quântica, parapsicologia, evidenciando que quando começa a emergir uma nova modalidade de consciência, todos aqueles pontos que foram estabelecidos pelo estágio prévio colapsam, porque eles já deixam de fazer sentido. Então, é uma coisa que muitas pessoas de hoje sentem. Você fala, tá, mas esse mundo que a gente herdou, ele acabou. Ele não vai se perpetuar assim. Você vê, por exemplo, a geração Z, a geração mais jovem, completamente em crise. Isso aqui não faz nenhum sentido. O caminho do convencional de trabalho, a universidade, do jeito que ela está concebida, mas está mais do que derrotada, mas enterra, né, faz uma oração ali e acabou, porque o modelo não tem como continuar. Você sente isso nos alunos, você sente isso nos professores, você sente no processo de publicação, você sente que é como se o tipo de. Você precisa colocar uma energia assim para ter um efeito assim. E chega uma hora que as pessoas falam, não, mas será que esses sistemas realmente vão fazer a humanidade seguir? E eu acho que não. Eu acho que o motivo pelos quais esses sistemas estão em colapso é porque eles foram estabelecidos com premissas de um estado de consciência prévio, utilizando o modelo do Gebser, né? Os alicerces são antigos. E aí, quando essa consciência começa a florescer, esses alicerces simplesmente caem, eles não fazem mais sentido, né? Não sei. Perfeito, perfeito, Daniel. É isso aí. Gratidão pelo seu trabalho e pelo seu e pelo do outro Daniel. Eu acho Claro, imprescindível. claro. Legal, Pri, obrigado, Daniel. Eu acho que um dos objetivos, né, da gente ter criado a playlist O Estranho aqui no canal, da gente ter criado o Ativismo Insólito, esse coletivo, né, é porque a ciência ela é um fenômeno geopolítico, ela é um fenômeno histórico, ela tem atravessamentos mercadológicos. Então, a ciência, você pode pegar o cientista mais duro, dificilmente ele vai afirmar que a ciência é completamente neutra, né? Porque ciência é um fenômeno humano, por mais empíricos que tentemos ser, o empirismo ele é também derivado de uma forma de pensar o mundo, né? Ele tem a ver com uma determinada perspectiva filosófica, né? Diz respeito à ideia da ciência, à história da ciência, né? Da epistemologia da ciência. Então, justamente o nosso objetivo aqui, através de princípios psicanalíticos, porque não é todo mundo aqui que é psicólogo, psicanalista, mas orientados aí na escuta da psicanálise, é de justamente quebrar estigmas sociais no sentido de normalizar as narrativas insólitas ou anômalas das pessoas, seja de caráter místico, transcendental, ufológico, espiritual e assim por diante, né? Parapsicológico, né? Então, na medida em que a sociedade ela for sendo inundada de uma naturalização dessas discursividades ou narrativas,
é como se a revolução viesse de dentro para fora e não de fora para Ah, dentro. Ou sim. seja, o próprio métier científico e a comunidade e a sociedade em geral vão estar abertas a essas coisas. Então, a ciência se transforma junto com a sociedade e a sociedade se transforma junto com a ciência. Portanto, é importante esse approach humanístico mais amplo Aham. de dar voz a essas coisas, sem estabelecer se aconteceu ou não, se sem ter essa obsessão empírica, né? Mas simplesmente acolher para ajudar esse novo mindset aí, né? Essa nova modus operandi, né? Mental que talvez seja o ó do Borogodó das próximas décadas, né? Aham. Com certeza, com certeza. Eu acho que você falou, né, de uma transformação de mindset, né, meio que uma nova. Às vezes algumas pessoas usam a analogia do sistema operacional, né, um novo sistema operacional. E para quem já teve que reinstalar o Windows, sabe como isso é traumático, né? Então, acho que a experiência traumática, assim, de transformação, meio que talvez decorre disso, de que são muitos séculos e talvez até milênios pensando de uma certa maneira ou interpretando o mundo de um certo jeito, e aí eu acho que muitas dessas aberturas, né? Bom, tem uma literatura sobre isso, sobre como essas experiências tendem a ser patologizadas, ou às vezes elas tendem a gerar patologias porque os próprios indivíduos não têm os arcabouços teóricos para poder se interpretar e entender o que está acontecendo, né? Não existe muito também espaço de diálogo, né? Não tem frameworks assim de diálogo, né? Ou seja, tá, se um jovem de 15 anos tem uma experiência na qual ele se sente um com o infinito e ele perde todas as fronteiras. E aí? Se ele é o jovem Ramana Maharshi na Índia, ele talvez, não sei, seria acolhido num templo e as pessoas iam dar de comer para ele. Talvez iam apoiar e quem sabe com alguns anos ele ia ficar disfuncional, mas ia chegar um momento que ele ia se tornar um guru, por exemplo, né? Mas na nossa sociedade, como a gente não tem essa plataforma, muitos processos eles são abortados muito cedo, eles não têm nem como se desenvolver e aí as pessoas terminam carregando assim certas aberturas e certos modos de ver com muito sofrimento, muito peso, termina sendo algo muito difícil, né? Por exemplo, grupos espírita tendem a fazer muito bem, eles dão muito suporte, a pessoa, se ela tem uma mediunidade, ela se desenvolve bem como médium, ela tem, digamos, toda uma estrutura de pessoas, algo social, né? Então, grupos assim, né, você trouxe a dimensão grupal, né, no processo, no projeto coletivo, acho que cumpre uma função bem importante, né? Com certeza. E aproveitando aí, né, a deixa, bom, você falou, tem muitos pontos que dá para a gente desdobrar, né, mas você veio da área das matemáticas, tem a tal da sequência de Fibonacci, né, que seria Aham, né, o número de Deus, né, ou da natureza que se constrói as coisas a partir de uma lógica intrinsecamente matemática e que para se aham, dobrar precisaria de um projeto de uma consciência matricial fundamental no universo, ou seja, de que o universo não tem nada de aleatório, né? aham. Então eu entendo que você não negou a matemática, pelo contrário, eu acho que você está dando o devido lugar a ela, né, através das suas pesquisas, né? Pois é, e até a matemática é um ponto curioso, né? Porque a matemática e até os matemáticos, no modo de pensar, eles estão muito mais próximos dos artistas e dos místicos do que a maior parte dos cientistas, né? Porque a matemática surge assim como uma atividade muito, muito abstrata, né? Até um dos grandes problemas históricos, né, que o Kant tinha, que tinha surpreendido o Kant, ele tinha tentado responder na crítica da razão pura, tá, como é que a matemática é possível? Ele não disse assim, ele usava, digamos, como é que juízos sintéticos a priori, assim, num bom estilo alemão meio obscuro, como é que juízos sintéticos a priori podem ser possíveis? Ou seja, como é que você pode, simplesmente pensando, extrair um conhecimento novo sobre as coisas, prescindindo da experiência, né? Antes da experiência, você pode partir de algumas premissas matemáticas, alguns axiomas simples, e sem nunca
ter tido uma experiência física, por exemplo, derivar um sistema completamente novo de geometria, que foi o que aconteceu com as geometrias não euclidianas, né? Completamente novo. E como é que isso é possível? E como é que isso é possível que depois você derive um sistema assim e você consiga utilizar isso para explicar a gravidade, por exemplo, que foi o que o Einstein fez? Isso é mais incompreensível ainda. Ou seja, por que que, se a gente é simples, se a matemática ou se a mente humana, digamos, é simplesmente contingente aqui no universo, então como é que uma criação puramente humana consegue explicar a estrutura profunda do mundo? Não tem muito cabimento, não faz muito sentido, que é um problema importante, né, que o Eugene Wigner, outros físicos teóricos formularam, assim, como é que a matemática consegue explicar o mundo, né? Você deu alguns exemplos, né? Então, eu acho que e isso foi algo que o Franklin Meyer-Wolf disse também, né, que ele tinha a impressão de que a matemática ela estava muito mais próxima, assim, né? Como eu disse no começo, de uma visão mística do que de uma visão cética, porque ela ocupa um lugar bastante interessante, né? Você pega, por exemplo, não sei, pegar o Teorema de Pitágoras ou uma montanha. O que é mais sólido? Teorema de Pitágoras ou uma montanha? Você pode falar, bom, montanha eu posso tocar, montanha é visível ali, mas uma montanha pode ser destruída assim. Em alguns bilhões de anos o Sol vai se tornar, né, uma gigante vermelha e tal, vai engolir a Terra, acabou. Agora, o Teorema de Pitágoras é algo subjetivo, você precisa de uma mente para aprender, mas também não é subjetivo, é objetivo também. Ou seja, independe dos observadores, independe de mim, independe de você, independe de qualquer pessoa. Tem uma solidez que uma montanha não tem, por exemplo, né? Que é algo que muitos dos críticos do misticismo, na minha opinião, não entendem, de que muitas dos fatos ou das afirmações místicas possuem uma relação com a consciência da mesma maneira que a matemática possui uma relação com a realidade, de que esses fatos, o- ou seja, o fato de algo ser abstrato não reduz a realidade que ele tem, às vezes até aumenta, que é a visão que os platonistas tinham, né, de que algo ser abstrato, a matemática ser profundamente abstrata, não é que ela é removida do mundo, na verdade ela talvez esteja mais próxima de ser o código do mundo, né? E, consequentemente, é possível, por meio de uma investigação subjetiva, se essa analogia for correta, entender algo sobre as coisas. Da mesma maneira que um matemático pode derivar certos fatos puramente abstratos e criar sistemas de pensamento novos, por que uma exploração da consciência tão rigorosa como a de budistas tibetanos não pode revelar fatos tão importantes e tão objetivos, por assim dizer, como aqueles produzidos pela matemática? Eu acho que a analogia é quase uma homologia, quase uma equivalência, assim, né? Sim, e o quanto tudo isso tem, como dizia a Priscila, implicações éticas muito profundas, porque não é só, então vamos mudar o materialismo pelo idealismo metafísico, né? Assim, vamos trocar seis por meia dúzia. Não, não é, tem pesos e consequências, desdobramentos completamente diferentes no modo de funcionamento psíquico e social, porque se você tem uma perspectiva holística de que o universo é panpsíquico e nós somos desdobramentos individuais de uma mente universal e infinita, né? Transcende o tempo e o espaço, então você vai pensar duas vezes antes de jogar uma bomba em algum lugar, né? Claro. Antes de ignorar um mendigo na rua pedindo ajuda porque está com fome e assim por diante. Então, as implicações éticas desse processo, desse projeto, são imensas, né? Então, por isso que pode parecer, para quem está desavisado ou numa perspectiva muito racional, que é um bando de doido querendo defender a sua alienação social, né? Com o retorno do misticismo, mas não, se a gente for parar para pensar, isso tem meandros extremamente curativos para a humanidade, né? Concordo. Eu acho que esse ponto, esse argumento é muito sólido. Talvez seja um dos melhores argumentos em termos assim de fazer uma conexão entre fatos que aparentemente são abstratos, divorciados da realidade, como você falou, pessoas assim que estão simplesmente
navegando em ondas muito peculiares por temperamento, mas que isso não tem implicações na realidade. Mas não, mas isso, se isso for realmente levado a sério, isso muda como as pessoas vão agir, como elas vão se relacionar, como elas vão se comportar, a capacidade de amar, por exemplo, de amar, né, uns aos outros, né? Então, as implicações éticas, né? Por isso que, bom, todos os sistemas espirituais e religiosos meio que faziam esse casamento, né, entre o componente metafísico ou o componente místico e o componente ético. Até quando um caminha sozinho, falta algo muito importante, né? Muitos mestres e gurus ou até guias espirituais disseram que, bom, se essa compreensão ela não caminhar com uma mudança ética, uma transformação do teu comportamento, do teu modo de ser, isso não, isso é vazio, o caminho é vazio. E, ao mesmo tempo, se não existe, digamos, um sistema de ideias metafísico, místico, que embase isso, falta uma certa visão. Ou seja, faltam, às vezes, fundamentos para saber, tá, mas o outro realmente sou eu? Talvez se você tiver uma base teórica que fundamente... talvez todo mundo está se espelhando, porque, como você falou, uma única, uma consciência, um modelo panpsiquista de que tem uma consciência que está além do espaço-tempo e todos são meio que reflexos dessa única consciência. Se as pessoas realmente vivessem isso, e é um ponto que eu exploro num capítulo, né, do meu livro, da dissertação, que tá, o que acontece se as pessoas realmente começarem a viver isso no dia a dia? Ou seja, da mesma maneira que o Freud escreveu, né, a psicopatologia da vida cotidiana, como é que seria uma anomalística da vida cotidiana do século XXI? Quais seriam os pequenos eventos psíquicos que fariam as pessoas perceberem, falarem, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui e, a nossa explicação de mundo já não está funcionando. E aí, claro, se ela deixa de funcionar, isso abre o espaço para, como você falou, pensar um sistema metafísico diferente, com implicações éticas diferentes, onde talvez não seja possível, por exemplo, a polarização, né? Num sistema não dual, num sistema de uma lógica paradoxal, por exemplo, seria impossível ter essa polarização. Porque você simplesmente entenderia, aconteceu um evento anômalo na experiência da consciência de uma espécie, eles estão se polarizando, a probabilidade de um colapso acontecer em tais anos é tal. Só que se a gente conseguisse ter essa compreensão mais unitária, talvez daria para pular certas coisas, né? Como, por exemplo, uma polarização extrema ou uma oposição extrema que tende a gerar guerras, né? Então, esse ponto de que tem implicações éticas profundas, acho que é bem central. Sim, é aí que eu acho que os idealistas metafísicos e os materialistas se unem, né? Porque mesmo o maior dos materialistas, lá dentro tem uma consciência dele dizendo que o melhor caminho é o amor e não o ódio, né? Então, eu acho que esse é um argumento forte, porque é muito difícil sustentar, salvo que a pessoa esteja realmente adoecida, né? Uma posição destrutiva de ódio e individualismo, né, no mundo, assim, né? Qualquer pessoa com um certo bom senso, independentemente de acreditar em Deus, ser psicólogo ou não, tem essa narrativa pelo menos em algum lugar da sua vida, né? Assim, que ele atravessa, né? Aham, é um apelo a um senso de humanidade meio que básica, né? Isso, exatamente. Você faz um apelo à humanidade básica, comum, que todo mundo consegue perceber, você não precisa de um sistema ético complexo para justificar, né? É aceito, e a partir disso você fala, bom, o que que isso implica? Se existe Aham. essa humanidade básica, então será que a realidade pode simplesmente, a gente pode se entender como átomos completamente isolados, né? E não faz tanto sentido, né? Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Senão eu tenho uma pergunta final aí, mais assim, de curiosidades para o Daniel. Mas antes disso, alguém tem mais alguma colocação, algum comentário? Eu queria só dizer que eu gostei da ideia, viu, Daniel, do outro Daniel, né, o Reze, chama de Reze de Heusman, da anomalística da vida cotidiana. Eu acho que, olha, a gente precisava começar a fazer isso, porque tem um potencial tão
revolucionário quanto foi na época do Freud ele perceber e descrever o inconsciente. Então, Aham, fazer isso com os fenômenos anômalos, místicos, enfim, né? aham. Insólitos, é um trabalho que eu acho que ficou para a nossa geração fazer, né? Tendo a base toda já hoje que a gente tem, enfim, das outras ciências aí, da mente, até da física quântica também, eu Aham. acho que fica aí um convite para nós aí, Pois é, pois toda é, essa né? ideia. Podia ter Essa. um TikTok anômalo, né? 7h30 da manhã, você foi fazer o teu café, não sei, teve um movimento de água bem peculiar, aí você aperta assim, né? Tem clique. Aí isso dá um ponto estatístico, né? No sul do Brasil, é outra pessoa ali, você começa a ver o mapa borbulhando assim, né? Uma coisa assim. Bom, tá aí então surgindo mais uma ideia de algum projeto que a gente possa fazer junto, né, com mais pessoas também, seja livro, algum podcast, né, que é o que a gente, na verdade, já está fazendo hoje aqui com esse encontro e em outros encontros também, né, divulgando essas ideias. Bom, agora eu só queria perguntar, aproveitar o que o Daniel está aqui, já que você tem experiências com psicodélicos, trabalha com pessoas que têm experiências místicas. O que que você tem alguma informação, ou alguma coisa que você descobriu sobre o que nós estamos efetivamente fazendo aqui, nesse plano, nesse universo, nessa vida? Qual que é o objetivo disso tudo? Eu sei que você vai dizer que é o amor, que é nos amarmos e tal, mas digamos, Não, talvez não. hã? Talvez não. Talvez não. Bom, então, de repente, vamos lá. Então, talvez seja mais o meu desejo, mas o que que você tem de informação Aham. dessas experiências aí para a gente ter alguma luz aí, né, do que significa toda essa situação aqui, Daniel? Claro. Bom, tem a resposta que o Douglas Adams deu, né, no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é 42, né? Mas bom, é claro que é sempre talvez um pouco pretensioso tentar responder algo assim, né? Mas vamos lá, né? Já que eu me propus a falar de filosofia da consciência e Um metafísica. exercício lúdico, tá? Exercício lúdico. Aham. Exercício lúdico. Olha, que talvez o que eu descobri, assim, se eu posso descobrir que eu descobri algum fato subjetivo que teve implicações metafísicas, que foi o que eu tentei registrar no livro, é que existe uma identidade profunda entre a consciência individual e a consciência total. De que, na verdade, nesse sentido, eu me sinto muito alinhado com o Vedanta, de que, na verdade, o que diferencia a consciência individual e a consciência total são certas. É uma prisão mental, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que em dado momento existe uma realização que é praticamente certa de que a pessoa pode entender que no final das contas ela é idêntica a Deus, se você considerar Deus como sendo a consciência da realidade inteira. Então, me dá a impressão de que todas as tentativas de entender a consciência que se restringam a um cérebro individual vão falhar. Eu acho que a única maneira que me parece assim, que pode gerar avanços e entender a consciência e, consequentemente, a natureza da realidade é entender o sistema inteiro da realidade como um sistema autoconsciente. E de que, diferente do que possa parecer nas nossas vidas individuais, quando você se olha e se fala, bom, eu sou essa pessoa que nasce, morre e é fragmentada e está sofrendo, existe uma abertura para esse modo de consciência limitante cessar, e quando esse modo limitante de consciência cessa, aí o mar se abre, me parece, né? Eu gosto muito da exegese do Philip K. Dick, o escritor de ficção científica, né? Ele teve uma experiência importante de iluminação e ele escreveu por 8 anos tentando interpretar a experiência dele. Escreveu a exegese, né? Ele escreveu 8.800 páginas, publicaram 1.100. E, basicamente, ele vai numa direção que eu tenho afinidade completa de que e se tudo isso aqui for realmente uma consciência total, vamos dizer assim, Deus mesmo, assim, né? E se
Deus fosse essa consciência e tivesse que ter criado tudo para simplesmente como um exercício, digamos, de tédio na eternidade, assim. E aí, enquanto esse modo de consciência meio que ilusório está acontecendo, tudo isso aqui é vivido com muito peso. Nossa, parece que a gente está realmente chegando a algum lugar, parece que a gente está realmente, a humanidade está realmente evoluindo. E no final, não. Talvez tenha uma consciência só que fez isso por uma espécie de tédio, assim, que não tinha muito mais o que fazer. Ou então por amor, se você achar que talvez por amor, para que as criaturas existam. E não, e a gente está aqui existindo, a gente fala, não, onde é que está o Criador e tal. E talvez no final das contas, a própria consciência que é subjacente aos indivíduos talvez seja essa consciência, né? Só que os indivíduos não percebem. Então as pessoas sofrem, a gente sofre, né? Mas no final das contas, tá tudo bem, né? Porque é meio que um jogo, assim, né? É o que os indianos chamam de lila, né? Eu gosto dessa perspectiva. Quer dizer, essa consciência matricial, que pode ser a natureza, Deus, o vácuo quântico, como quiserem chamar, por tédio, ela teria criado o universo e a vida como uma oportunidade de individualmente cada um tentar procurar a sua própria iluminação, é isso? Pode ser por tédio ou por amor, e talvez não seja nem possível falar de individualmente, né? Talvez seja essa própria consciência que faz um movimento de retorno, né? Porque aí dá para tentar entender coisas interessantes, do tipo, por que que os budistas falam que a gente está num ciclo de reencarnações, né? Será que, não sei, uma vez que o jogo começa, a consciência não se entende e tem certas regras sobre como o jogo se desenvolve, mas essas regras a gente não sabe muito bem. Talvez até poderia ser concebida uma teoria matemática da reencarnação que diz, olha, pelos teus atos a gente soma tudo que você fez durante a vida, as consequências e tal, e calcula que você vai cair no universo simulado X, com uma probabilidade de uma família tal, e olha, a situação vai ser mais ou menos assim, mas essas circunstâncias vão te dar um número N de vidas que em algum momento você vai entender que foi você que apertou o botão que o jogo começou, sabe? Então, eu tenho uma sensação assim de que são mundos simulados, né? E a gente percebe um pouco isso, né? De repente você comete uma ação um pouco peculiar, e a tua vida fica estranha, e aí você vai se enredando, a consciência vai se enredando cada vez mais, e aí por quê? A única explicação é que tem alguma saída, de que tem um propósito para isso estar acontecendo, e o propósito talvez seja, não sei, uma resposta muito final, assim, de se lembrar por que que o jogo começou, né? Você tá 500 milhões de vidas, assim, num jogo aparentemente sem sentido, aí tem um momento, talvez suponha que você chega na porta, assim, e você sabe que é essa porta que você vai ter a resposta final. Você entra, assim, mas é a resposta final, acabou. Suponha que você entre nessa porta e você se torne um com conhecimento final. O que que acontece? Apaga a luz ou não? Suponha que se você apaga a luz, aí tudo desaparece. Todas as vidas, por exemplo. Todas as vidas, inclusive a vida de um santo, a vida de uma criança que está pedindo comida na rua, tudo desaparece. Você apertaria o botão ou não? É um bom ponto, né? Não sei. Só- talvez essas É, questões elas sejam meio intrínsecas ao processo, né? talvez quando chega nesse ponto de se unir com ser um com o todo de maneira Aham, consciente, aham, você certamente aí você tem a noção que é uma consciência amorosa. aham, Então, talvez seja um ciclo sem fim, que quando você atingir esse estado, como no caso dos santos, os grandes aham, místicos nados, aham, o seu ego, a sua individualidade permanece, aham, mas você não age mais movido pelo ego, e só pelo amor do todo, do vácuo quântico, dê o nome que se quiser. E aí claro. você talvez passe a continuar existindo justamente em função de levar outras pessoas a chegarem nesse estado também. Então, me parece que é um círculo virtuoso que gere Aham. o universo nesse sentido. Claro, como um bodhisattva, né? Você diz, existe uma transcendência dessa limitação individual do ego e a consciência começa a operar com uma consciência que o sistema todo é interdependente, mas ela é um veículo para esse sistema inteiro, né? O que isso explicaria, por exemplo, vamos pegar um caso assim, sem querer fazer
menção a essa ou aquela religião, mas só para tentar entender como seria essa dinâmica Aham, de, de doação por amor, né? Se você pegar o sei, exemplo, vamos pegar aqui o mundo cristão ocidental, a figura do próprio Cristo, sei. né? Então, está lá historicamente registrado, tem pessoas que questionam, mas enfim, Aham, sabe-se, né, que fez muitas coisas anômalas na sua passagem pela Terra, certo? aham, Milagre, etc. Morreu daquela forma, no entanto, é uma consciência que era unificada com o todo, por isso fazia tudo o que fazia, né? Por isso causou aquele rebuliço todo e influencia tantas pessoas até hoje. É certamente uma consciência unificada. No entanto, passou por tudo o que passou com o único propósito de deixar uma mensagem de amor para as pessoas e nesse sentido que você falou, né? De lembrar as pessoas da divindade que há nelas, que elas também são deuses, né? Isso tá sei. escrito dessa forma. Depois, o que as instituições fizeram com a mensagem dele já é uma outra história, mas vamos pegar a figura Claro. pura e simples. Seria Aham, um exemplo para a gente tentar enxergar isso. A partir do momento que você é um com o todo, a sua consciência individual se integra plenamente ao todo, a Deus, ao vácuo quântico, talvez a sua função existencial e o seu único desejo, que aí já é um outro campo de desejos, não é o desejo que a gente fala aqui humanamente, mas talvez sei. feliz vá permitir que outras pessoas cheguem nesse estado. Então você se doa sem se preocupar. Eu vou sofrer, eu vou passar privação. Aham. É alguma coisa mais ou É, menos nesse sentido. Você quer levar mais não, pessoas nessa fusão que você atingiu com o todo. é, Você eu, acha? eu, eu concordo. Bom, essa meio que é a narrativa tradicional dos bodhisattvas, assim, né, do caminho do bodhisattva, né? É claro que tem um ponto que é muito esotérico, que é um ponto assim bastante paradoxal, que aparece no Sutra do Diamante, né, que é um sutra budista super importante, né? E tem uma passagem no Sutra do Diamante, que é uma conversa entre o Buda e Subhuti, se eu me lembro bem, que aí o Subhuti pergunta para o Buda: ó, abençoado, né? Por que a tua iluminação é a iluminação perfeita, né? E aí o Buda responde: ah, a iluminação perfeita é porque quando o abençoado ilumina os seres sencientes, ele não ilumina nenhum ser senciente, né? Estou parafraseando. E aí o Subhuti pergunta para ele: tá, mas e por que abençoado? Porque com a visão única, né, o abençoado não vê seres sencientes, ou seja, não tem outros seres para ele iluminar, né? O que é uma coisa muito, muito esotérica, né? Porque se fala, não, a gente ilumina todo mundo, né? Mas se realmente, dentro dessa perspectiva de uma consciência só, talvez, se isso é vivido, talvez nem sobre. Talvez o processo é como. Talvez isso faça total sentido no plano, assim, enquanto a gente está operando assim. Eu vejo você, a gente está diferenciado, a gente não está operando dentro de desse outro modo de consciência, né? Mas talvez dentro do outro modo de consciência, não sei, talvez não sei se você concorda com isso, né? Mas dentro desse outro modo de consciência, talvez a própria noção de individualidade pode até desaparecer. Talvez seja difícil segurar certas ideias. Talvez certas concepções fazem sentido enquanto você, bom, eu sou um ser humano sofrendo, estou buscando a totalidade, a unidade e tal. Mas se talvez o castelo colapsa, não sei, se você senta e fuma um cigarro e olha, nossa, né? Não sei o que você faria, mas me parece que tem algumas indicações no budismo, até, por exemplo, nesse sutra, de que a coisa pode ser paradoxal, né? Em como, bom, eu não sei, quando eu tive a experiência que eu registrei no livro, né, no Encontro com o Absoluto, eu lembro que uma das coisas assim que me chamou muita atenção em termos de sentimento é que eu estava pensando nisso outro dia. É como se de repente eu tivesse acordado uma manhã, eu tivesse olhado para minha mão e tivesse 5 dedos. E eu nunca tivesse percebido que eu tinha 5 dedos. E ele falou: não, como assim eu tenho 5 dedos? Não, perdão, 6 dedos. 6 dedos. Eu tenho 6 dedos. E ele falou: não, mas como assim eu tenho 6 dedos?
De onde, como assim? E aí todas as pessoas têm 6 dedos. E aí eu nunca percebi. E todas as minhas memórias, eu pego uma foto, as minhas fotos de criança têm 6 dedos e tal. E é como se fosse uma informação que muda a história inteira. Me dá a impressão de quando a gente fala de despertar espiritual, bom, você está falando meio da narrativa da iluminação e da salvação das almas, né? Dá para olhar pelo cristianismo, dá para olhar em termos budistas. Me parece que é um fato que pode reorganizar tanto a cognição humana que poderia até se tornar estranho. Eu acho que, por exemplo, me parece que é um dos motivos pelos quais é raro que certos estados de iluminação, certos estados místicos se tornem estáveis. Porque a gente pode se perguntar, tá, por que essa integração com o todo ela não é mais habitual? Por que ela é tão infrequente, né? Você vê, se a gente está dizendo, bom, o indivíduo é idêntico a Deus, por que isso é tão raro? Me parece que um dos motivos pelos quais é raro é que, para o sistema nervoso humano, para o condicionamento normal, isso é algo muito brutal. Não é algo trivial, assim. Não é como se, ok, tipo, agora eu estou dançando. É algo assim que desequilibra, né? Desequilibra, tanto assim que essas anomalias desequilibram, né? Agora, imagina uma anomalia ontológica máxima que, não sei, pode acontecer, como acontece com algumas pessoas tradicionalmente na Índia. A pessoa simplesmente joga as roupas e começa a dançar e acabou, assim. Ela não consegue funcionar mais, as coisas perdem o sentido, né? Isso é um ponto pouco considerado, na minha opinião, né? Sobre as dificuldades, quais são as barreiras, né, para o despertar total, né, como você colocou, né? Muito bem, pessoal. Acho que já chegamos aí a um bom tempo, né, de reunião aí, de conversa. Se ninguém tiver, então, mais nenhum comentário, mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar, né? O que que vocês acham? Pode ser? Bom, então, Daniel, gostaria de agradecer aí a tua presença novamente. Foi muito Eu que agradeço. legal, foi muito rica a nossa conversa, aprendi muito. Você tem um domínio bem grande sobre o assunto. Fique à vontade aqui para retornar ao canal quando você quiser, fazer parte aqui do nosso coletivo, que de alguma maneira você já está fazendo parte também, né? Estando aqui com a É. gente hoje, né? Divulgando as tuas ideias. E, pessoal, quem quiser entrar aqui para o nosso coletivo, Ativismo Insólito, Desdobramentos do Campo do Estranho, pode entrar em contato aqui com o canal gaiatapsi23, @gmail.com, que a gente vai ter um grande prazer em recebê-lo. Aqui nós temos um grupo de WhatsApp e de tempos em tempos nós organizamos esses eventos públicos com convidados. Temos várias ideias aí de publicação também. Não precisa ser profissional da saúde, basta ter um entusiasmo ético com essa proposta que a gente conversou aqui hoje. Bom, Daniel, obrigado pela oportunidade, foi um prazer participar, pelo diálogo também a todos, né? E bom, espero que possa ter contato com o grupo, talvez participar, quem sabe, e bom, espero que frutifique o trabalho. Com certeza, acho que quanto mais pessoas puderem entrar aí nessa iniciativa, mais rápido e mais intenso vai ser esse processo de mudança social e científica que a gente está procurando fazer, né? Com certeza. Então, Daniel, muito obrigado novamente. Eu vou deixar o contato do seu canal também, a sua mini bio aqui na descrição do vídeo também para quem quiser conversar com o Daniel. Tem um Instagram também, né, Daniel? Tem um Instagram que é mais eclético, mas tem. Legal. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Então, Namastê, Saravá. Namastê. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.